Olá, boa noite. Eu sou Sabrina Fontinelli, diretora de cultura do IAB. Não sei se isso está acontecendo. Não tem ninguém ao vivo. Ahá, tem sim, está funcionando sim. Eu sou Sabrina Fontinelli, diretora de cultura do IAB. E hoje nós temos vamos falar sobre o Cine Cubo, com a presença da Nana Maiolini, que eu vou convidar agora para participar. E, bom, eu acho que enquanto a Nana entra... Ela entrou, hoje deu certo rapidinho. Você está escutando bem, Nana? Estou escutando bem. Você me escuta bem? Escuto, tá ótimo, muito bom. Então, já que a gente já está começando a ter alguns seguidores, algumas pessoas que estão entrando, vou só explicar um pouco quem somos e depois a gente faz as devidas apresentações. Essa é mais uma live do IAB, a gente vai falar hoje sobre o Cine Cubo do IAB e sobre a segunda mostra, tendo como tema a linguagem audiovisual para pensar a pandemia, né? Eu sou, como eu falei inicialmente, a diretora de cultura do IAB, sou Sabrina Fontinelli, arquiteta formada pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado e doutorado pela FAUSP, pós-doutorado pela Unicamp e professora colaboradora da Escola da Cidade. E na diretoria de cultura do IAB, eu estou à frente também da 13ª Bienal Internacional de Arquitetura, que está prevista para acontecer em 2021, justamente no momento que o IAB nacional comemora 100 anos de existência. E antes de passar e apresentar a Nana e falar um pouco de quais são qual é a proposta dessa conversa de hoje, eu queria agradecer algumas pessoas do IAB que trabalharam ativamente. Gente, ossos do ofício, caiu o celular. Eu queria agradecer algumas pessoas do IAB que trabalharam ativamente para que essas lives estejam indo para o ar, que tem uma boa programação visual. Entre elas o Emerson, que é o nosso secretário, a Tuane, que também nos deu várias dicas de como fazer e colocar isso no ar. Agradecer também a Fabiane Carneiro, que faz parte da nossa diretoria e que foi quem teve a ideia de apresentar publicamente um pouco da nossa proposta dessa segunda edição da mostra do Cine Cubo, né? Bom, a Nana vai falar um pouco mais, a Nana está envolvida com o Cine Cubo já há algum tempo, e o Cine Cubo é um projeto que já faz parte há alguns anos da plataforma do IAB, e eu acho que ela vai explicar um pouco do que consiste essa plataforma, esse projeto, e no que se configura essa mostra, esse chamamento público para envio enfim, de filmes nesse contexto de pandemia, né? Só para apresentar a Nana, para quem não conhece, ela é arquiteta pela FAUSP, vídeo artista e pesquisadora, mestre em artes, Moving Image pela Central San Martin. Teve curtas exibidos e premiados em mostras festivais nacionais e internacionais, como a mostra do Filme Livre, Festival Internacional de Curtas Metragens em São Paulo, e participou de uma série de exposições, entre elas galerias, como a Tate Modern, o MAR, o MAN, em São Paulo. Foi membro da equipe audiovisual da assessoria técnica da usina CTAH, e como pesquisadora ela atuou no grupo dos estrangeiros que aconteceu na FAUSP, uma parceria da USP com a FAPESP, há alguns anos, e também foi do núcleo de pesquisa da Associação Cultural Vídeo Brasil. A Nana participou de uma série de pesquisas para documentários e eu queria destacar aqui a participação dela como assistente de direção e edição do longa Maria, não esqueça de que venha dos trópicos, que é um documentário sobre a Maria Martins, que a gente conversou recentemente, eu falei que eu sou uma grande fã desse documentário, quem puder assista, já vou fazer propaganda. Enfim, e ela realiza vídeos hoje para a University of Arts of London, onde também é professora convidada e participa, enfim, ministrando a série de cursos livres. E hoje a Nana faz parte dessa equipe do Cine Cubo do IAB. Então, Nana, muito obrigada por participar dessa live. E é um pouco assim, a gente tem alguns imprevistos, o celular cai, a gente tem que lidar às vezes com os comentários, a gente vai conversar e discutir, é um canal aberto também para algumas pessoas tirarem dúvidas, né? Sempre colocar isso aqui. Mas eu queria
que você talvez complementasse, se você achar necessária, a sua apresentação de quem você é e como você chegou nesse grupo, como foi que vocês montaram esse grupo, e para entender um pouquinho do que é o Cinecubo. A gente, como eu falei, já é um projeto que já está há alguns anos, e contar um pouquinho também como é que esse projeto se propõe a estabelecer essa relação entre arquitetura, cinema e cidade. Obrigada, Ivana. Obrigada. Queria também, primeiro, agradecer pelo convite de falar do Cinecubo e desse chamamento aberto para a segunda mão de reportagens que a gente está propondo. Eu estou falando em nome desse grupo que fez o Cinecubo. Eu queria fazer um adendo primeiro também de que é a primeira live que eu participo. Os meus gaguejados, meu celular também caiu um pouco. Aqui sendo feito pela primeira vez. Vou dar uma olhada também nas minhas anotações. O Cineclube, ele começou... Ele é o Cineclube, enfim, do IAB, né? Que criou em 2017, né? Finais de 2017, na época da Bienal, da 11ª Cultura. Ele inicialmente foi... A primeira sessão foi até um evento da Bienal, assim, né, de exibição de um filme, com debate final. E o cinema tem esse papel, tem esse objetivo, assim, de trazer filmes que têm uma potência para discutir cidades, olhares sobre as cidades ou arquitetura. E tem sempre essa coisa da discussão ser muito importante, assim, né, de assistir a Cineclube mesmo, de assistir e de depois debater, enfim, se engajar em um tipo de conversa que possa ampliar os horizontes do entendimento, ou a discussão mesmo da qual o filme trata, né? Então, é um pouco isso. Assim, a gente começou em 2017, foi o pessoal da diretoria do IAB, o Guido, o Otero, o Rafael Melinck, a Fabi Carneiro, vieram convidar, na verdade, os meninos da Travessia Filmes, que são o Bruno Cusso e o Vinícius Toro, e me convidaram também para participar, programando, fazendo, criando esse espaço, né? Esse espaço que seria uma prática mental enfim, programação desses filmes, né? Chamar debatedores sempre, chamar inclusive curadores convidados. Enfim, a gente formou esse pequeno núcleo que está até hoje. A gente conta também hoje com a participação do João Paulo Campos, que é que é da ABD, Associação de Documentaristas e Curtametristas do Brasil. E ele entrou esse ano, né? E a gente sempre contou também com a colaboração do Ari e do Emerson, importantíssimos para a existência do Cinecubo. Então, é isso. Acho que o cinema e a arquitetura intersecções muitas, assim, muito certo. Então, a gente tem muita lista de filme enorme para passar. Assim, uma vez por mês, a gente está sempre pouco. É muito para organizar. É uma coisa que sobra discutir, trazer gente para falar sobre. Eu ia te pedir para falar um pouquinho dessa dinâmica que é isso, né? Uma vez por mês que acontece, tem pessoas, tem uma exibição de filme e também tem debate. Se você quiser falar um pouco, ou então... Uma vez por mês. A gente vai brincar a terceira terça-feira do mês. Tem até essa brincadeira com o cubo, né? Terça-feira. E ele isso, no espaço do mezanino
do primeiro andar do IAB, às 7h30, agora com a pandemia, ficou, a gente está se reestruturando, né? A gente está querendo até passar filmes online, a gente ainda não começou, mas é um dos planos. E é isso, é uma noite, a gente faz uma sessão ou de curtas, ou de longo, um longo ou um longo, depende um pouquinho. E às vezes é a gente que programa, um de nós, ou nós juntos, ou a gente convida alguém, ou então em parceria com alguma outra instituição, a gente chega em filmes, a gente teve uma pequena amostra com uma parceria com o IMS, por exemplo, quando a gente fez um ano de Cinecubo e 75 anos do IAB. Então, Ótimo. tem alguns eventos assim, a gente até quer expandir isso mais, assim, isso é uma coisa que a gente gosta muito de programar, mas a gente tem essa vontade de criar redes, assim, de agregar mais, assim, ainda mais. Desculpa, não, pode falar. Então, desculpa eu. E aí a dinâmica é basicamente essa. Primeiro, tá com o filme, né? O filme é passar, e daí depois ter alguém que puxa o debate, seja realizadores, seja realizador mais algum debatedor, alguém que tem olhar que possa puxar um debate, um olhar crítico para os filmes em questão, ou a fez a curadoria também, enfim. Mas, assim, na minha opinião, as sessões mais bacanas assim, são quando realmente o público se engaja também. Às vezes, quando tem muita gente, às vezes não dá, mas quando não tem tanta gente, a gente faz em roda e a gente junto. Acho que esse que é, para mim, a potência assim, da coisa de cineclube mesmo, né? De ser um espaço ao mesmo tempo lúdico, né? De prazer de assistir o filme, e também prazer na hora de discutir, mas tem uma coisa política também, de se engajar e debater. É ótimo você falar isso, porque eu acho que tanto a temática da primeira mostra, que foi ano passado, em agosto do ano passado, tinha um viés político, e eu acho que assume ainda mais essa segunda. Mas a gente vai falar um monte sobre a segunda, que é o foco realmente dessa conversa, mas só para a gente tentar entender um pouco de como aconteceram essas dinâmicas, né? Nessa primeira, vocês tiveram duas temáticas principais, né? Parece que espaços em movimentos e narrativas urbanas. Mas eu queria que se você pudesse falasse um pouquinho mais sobre essas dinâmicas, como é que aconteceu, como é que foi esse chamamento público, quantas pessoas conseguiram atingir, no sentido de quantas propostas foram recebidas, como é que se deu o recorte, se você puder falar um pouquinho, só para a gente vislumbrar como vai ser essa segunda, né? E a gente entra de fato nela. Tá bom, obrigada. Então, essa primeira mostra nasceu desse desejo nosso de expandir também essa escolha de filmes, que não fosse só partindo do nosso repertório. E a gente também gostou muito, achou que funcionou muito as duas sessões de curta que a gente tinha tido antes, assim. Então, elas tinham trazido olhares plurais, assim, e foi uma coisa que a gente achou muito positiva. E falou, bom, então por que não fazer um chamamento aberto? Aí uma coisa que a gente ficou até um pouco assim, era a primeira vez que a gente montava um edital para lançar, enfim, a gente ficou meio, será que a gente vai ter perna para... É tudo voluntário, né? O Cinecubo, como tudo no IAB, né? O nosso trabalho é voluntário. A gente ficou assim, vamos conseguir? Será que vai muita gente se inscrever? Será que vai ser pouca? Como que a gente divulga? Tudo isso estava muito assim, nas nossas preocupações de idealizar essa primeira mostra. Aí uma das coisas que a gente fez, que acho que foi bacana, foi trazer esses dois temas. Eu acho que organizou um pouco, talvez tenha filtrado já de cara um pouco os curtas que foram enviados, assim, porque a gente pedia mesmo para as pessoas ou se inscreverem na programação Espaço em Movimento, que era essa programação que enfocava o espaço, as formas de produzir espaços, visões sobre o ambiente construído, personagens, enfim, narrativas na prática do espaço, ou as narrativas urbanas, que eram um pouco uma escala mais da cidade, assim.
filmes que apresentassem esse olhar sobre cidades contemporâneas. Aí, no fim, a gente conseguiu ter uma inscrição de por volta de 30 filmes, e a gente se dividiu em 2 júris, né? Isso foi até uma coisa que a gente já divulgou no edital. A gente não foi, a gente já tinha até organizado e divulgado isso no edital, que iam ter 2 júris. O primeiro composto pela diretoria não, um núcleo, né, principal do Cinecubo, assim, o núcleo original do Cinecubo, que foi esse que eu mencionei, né? A Fabi, o Guido, a diretoria do AB também, inclusive, na verdade. O núcleo do Cinecubo, mas também a Rana Machado, o Marcos Vigas, a Mirella Corrocha também estavam presentes nesse primeiro júri. Nana, eu vou só te interromper um pouco porque eu tô achando que travou. A Travou? mensagem não chegou mais nada, então tô na dúvida aqui. E só pra gente não ter que repetir depois. Ah, tá bom, travou com... Não sei, alguém mandou uma mensagem e. Ah, não, agora chegaram. Acho que tá normal, normaliza. Se alguém puder dar um oi avisando se está tudo normalizado, não sei. Bom, vamos continuar. Agora voltou. Pronto, obrigada. Ao vivo é assim, né? Bom, então você falava dos júris, desculpa te interromper. Não, então foi isso. O júri da primeira fase era composto por essas pessoas, né? A Fabiane Carneiro, a Lutero, a Rana Machado, Marco Tigas, a Melin, a Mirella e o Bruno Cúcio da Travessia Filmes. Eu acho que eu fui a única do Cinecubo que não era do júri do primeiro, fui para o júri da segundo, junto com daí, profissionais que a gente convidou, que eram ou parceiros já do Cinecubo, que tinham feito curadoria do Cinecubo, que era o caso da Marta Bogé, por exemplo, arquiteta urbanista e né, comunicação semiótica pela PUC. Ela tinha sido curadora convidada do Cinecubo, o André Frati também, cineasta, organizador e curador do Festival Nova Cineasta, a Lidia, cineasta e pesquisadora, o Thiago Quintari, agente cultural, contador de história, que realiza projeto de cinemas comunitários em periferia, e eu, éramos o segundo júri. E aí o primeiro júri fez uma seleção de 6 filmes de cada uma dessas programações e passou para a gente já esses 12 filmes pré-selecionados, e a gente, desses 12, escolheu 6 filmes que foram para a mostra. Ótimo. Isso foi em agosto do ano passado, né? De agosto de 2019. E aí foi muito bacana, assim, foi muito, vários dos realizadores compareceram, acho que teve no filme uma seleção que, de certa forma, espelhou, assim, deu um panorama do tipo de feito, assim, que foram filmes bem plurais, assim, nas formas de abordagem dos temas, na própria linguagem fílmica, assim, mais principais, mais, vamos dizer, tradicionais na linguagem documental ou da ficção, mas que tinham sempre algum ponto bacana, assim, de como explorar os temas, as narrativas nos espaços, assim. Não sei se é falar muito, porque não sei se a gente está com pouco tempo para você. Não, acho que a gente pode. Acho que foi ótimo, não, para elucidar, para tentar entender a partir do que aconteceu, quais são as perspectivas para esse próximo, né? Então, aí vem uma pandemia, veio um Covid-19 no meio do caminho, e eu acho que tem uma coisa interessante nessa gestão atual do IAB São Paulo, que é encarar de frente essa questão, né? Acho que a série de lives, os conteúdos, as discussões, reflexões que a gente está chamando e puxando conversa traz diretamente esse contexto de crise e de reinvenção que a gente está passando. Então, eu acho que acho muito interessante porque o Cinecubo
parte disso para propor, inclusive, um registro, pensando que cinema é uma linguagem, né? Que também pode ser isso, funcionar como registro, mas também que lançar perspectivas utópicas, distópicas sobre a nossa realidade. Se vocês se aproximam disso para lançar essa nova chamada, né? Então, me parece que vocês têm 3 enfoques, né? Se você puder falar um pouquinho, e também um pouco de como é que está sendo pensado essas perspectivas, assim. Quais são esses recortes iniciais, né? Imagino que essas curadorias estão sendo feitas à medida que os trabalhos chegam e se concluem, e aí os debates são outros, mas de antemão vocês lançam alguns questionamentos, né? Eu queria, se você puder falar um pouquinho sobre isso, acho que pode ser bem interessante. Sim, claro. Exato, acho que diferente da primeira mostra, a gente não está pedindo para que as pessoas se enquadrem em um ou em outro tema, assim, mas a gente sugere 3 eixos, que os filmes se relacionem com eles, enfim, mas são temas que se entrecruzam e que são 3 ideias que a gente tem, mas que, obviamente, a gente está aberto para outros filmes, seja exatamente ligados a um desses 3 temas, possam fazer parte da mostra, né? Se forem filmes que tenham a ver com essa crise, momento de pandemia. Os temas são intimidade, corpo e ambiente doméstico, que enfim, basicamente para discutir esse universo mais subjetivo e simbólico desse momento de confinamento do corpo no espaço do por mais tempo, enfim, ao menos para muitas pessoas, né? Ou não, enfim, a necessidade de confinamento, mas a não possibilidade, tudo isso é tema, né? O segundo é afetos e comunidade, trata dessa relação de suporte, dessas relações de suporte de rede, nesse momento de isolamento, que se criam, que se fortalecem, com conhecidos ou desconhecidos, enfim, esse momento. Será que a gente se fortalece enquanto comunidade? Como isso acontece? E a cidade é o terceiro eixo, que é o que aborda o espaço urbano, hoje tomado por esse medo do encontro com o outro, enfim, medo do receio de adoecer. Esses são os 3 principais eixos. Assim. Como eu falei, eles não estão isolados, né? Eles se interconectam. Então, é isso. E é claro que muitas pessoas não podem ficar em casa, enfim. A gente discutiu muito isso. Assim. A nova pessoa na casa, mas não é todo mundo que vai ficar em casa, tem, obviamente, pessoas que têm que ir trabalhar. Mas mesmo isso, todas essas percepções, assim, eu acho que elas atravessam essa ideia dessa mostra. Tudo que não era, tudo que era considerado normal, que agora a gente olha, acho que de uma outra perspectiva, né? Sim. Sair de casa, então isso até é uma coisa que a gente comentou, assim, né? Os filmes, claro que a gente está muito interessado em produções feitas durante a pandemia, né? Produções que nasçam dessa crise, desse contexto. Mas os filmes não vão se restringir a filmes feitos agora em 2020. A gente até deu um prazo até maior do que no último festival, de 5 anos de finalização, finalizados desde 2015, porque a gente está querendo olhar para o olhar, nosso novo olhar também sobre produções. Com certeza. Que trazem esses temas. Não necessariamente estão falando da pandemia e enfim, não precisam ser documentais, né? Podem ser de qualquer linguagem, pode ser ficção, pode ser experimental, poético. Isso é muito interessante, porque eu estava lembrando quando depois que nós tivemos a primeira conversa, no final da semana, e aí, depois dessa conversa e pensando um pouco nessa live, eu estava lembrando de alguns filmes, assim, que talvez tenham um contexto de isolamento, de reclusão, que a gente nem, talvez, hoje, se nós revíssemos,
tivéssemos impressões completamente diferentes, né? Então, a gente tem um filme da Sofia Coppola chamado Um Estranho que Amamos. Não sei se você assistiu, acho que foi 2017, provavelmente, mas que conta a história de algumas mulheres que estão reclusas numa casa durante a guerra e que elas não têm notícia do que está acontecendo, se a guerra acabou ou não, se elas só ouvem de fora, assim. E o contexto é que elas não podem sair da casa, porque, enfim, são 4 mulheres sozinhas e chega um estranho. E eu fiquei pensando que, assim, bom, eu assisti o filme no cinema naquele momento e hoje um colega me chamou a atenção para esse filme e eu fiquei pensando, hoje seria completamente diferente pensar nessas mulheres naquela situação a partir da nossa perspectiva de, pelo menos eu, ter o privilégio de poder ficar em casa e trabalhar de casa, enfim. E hoje eu veria aquele filme com outros olhos. Então, acho que é muito interessante isso de colocar um pouco essa perspectiva temporal, né? De rever, a partir da nossa situação, essas outras produções, né? Estão pedindo aqui num dos comentários, eu ia deixar para o final, mas como a gente está nesse gancho, para você falar um pouquinho do terceiro eixo, que é o da cidade, né? Que fala espaço urbano e coletivo. E aí depois a gente continua falando um pouquinho mais da proposta. Esse e a cidade, até a gente colocou, e a cidade, né? Intervenção. Eu acho que é um pouco essa relação também com esse olhar sobre o espaço urbano coletivo num momento de receio do contato com o outro. Assim, acho que esse tema basicamente é isso. É um pouco, acho que a gente tem um pouco essa ideia um pouco distópica da cidade de hoje, que é essa cidade habitada dessa outra forma, né? Que não é um espaço de acolher, né, os usos da vida, é um espaço de medo, mas é um espaço que não é associado ao bem-estar, à segurança de estar, enfim. As leituras são muito diversas, né? Eu não gostaria até de tentar de falar muito, até para. Eu acho que isso depende de como. Acho que De cada um encara, né? A situação. Então, como, assim, como da tá. expressão desses artistas. Até isso é uma outra coisa também que a gente comentou, falar cineasta, artista, mas eu acho que uma coisa que a gente está muito interessado também são os filmes amadores, assim mesmo, filmes de pessoas que nunca se propuseram a ser cineasta. E estão fazendo a partir, né, hoje em dia, do celular, de uma câmera, de uma coisa que exprime um pouco essas percepções sobre esse momento também. Acho que isso também é muito bem-vindo. Ah, que bom. Acho também. Acho que é muito bom. Acho que é uma abertura muito boa que vocês permitem, né? Possibilitam. É quase um convite, assim, vamos registrar, divulgar, refletir sobre esses vários cotidianos diversos, né? Nana, fala um pouquinho sobre as datas, júri, um pouco desses procedimentos. A gente, para quem tem interesse, imagino que quem está assistindo deve ter, o edital está no site do IAB, São Paulo, depois a gente pode colocar aí o link diretamente, mas acho que era bom a gente só para as pessoas se programarem, né? Lógico. Bom, a gente abriu, a gente lançou dia 27 de abril, mas as inscrições vão ficar abertas até dia 30 de junho. São gratuitas. Filmes, como eu comentei, finalizados desde 2015. Curtas de até 30 minutos. A gente estendeu aí para 30 minutos mesmo, então pode ser desde, enfim, minuto a 30. Coletivos ou indivíduos podem se inscrever e tem que ser em português, né? Ou com legenda em português. Ano passado a gente teve filme em inglês, com legendas, e tudo bem. E é isso. A gente pensou em exibir os filmes no espaço de AB, no mezanino de AB, mas com a possibilidade de a pandemia se estender, a gente vai avaliar se a gente posterga, prorroga para ser ao vivo, ou para ser físico, né? Ou a gente faz um evento online mesmo, na data do dia em agosto. Agora eu preciso olhar se é 18.
Eu acho que 18 de agosto, mas precisaria confirmar. Mas seria na terceira terça-feira de agosto. Tá, tá bom. Bom, o que mais que a gente podia falar? Não sei, talvez. Ah, sobre o júri também, eu ia te perguntar. Se vai ser o mesmo esquema de seleção do anterior, de duas seleções. é, Vai e, ser e se essa já tem alguma coisa predeterminada assim desse júri primeiro. o primeiro júri vai ser a equipe do Cinecubo a equipe do Cinecubo e o segundo júri a gente ainda está convidando e a gente vai anunciar ele no dia 31 de maio. Então, dessa vez o júri não foi anunciado junto com o edital, mas vai ser anunciado antes do final das inscrições. Ainda vai ter um mês de inscrição. Isso tudo é feito online, esse envio, né? Na Sim, partir dessa plataforma. sim, exato. E também a gente deixou o e-mail do Cinecubo também importante para qualquer dúvida, enfim, né, que você puder tirar agora nessa live, qualquer dúvida que apareça, que é cinecuboiab@iabsp.com.br, né, que acho que podia também colocar. Olha, a Fabi colocou aqui o link. Ah, ótimo. É, eu acho que. Obrigada, Fabi. Obrigada, Fabi. E, e aí eu acho que o relatório está com esse edital, né? Com essa convocação pública, está online para quem quiser se interessar em participar, com todas as regras, as etapas e as provocações também, porque eu acho que no fundo a ideia desse Cinecubo com esse recorte específico é uma grande provocação também para a gente repensar um pouco essa realidade que a gente está vivendo ou que a gente viveu comparativamente, né? Esses olhares alternados. Eu acho que é uma iniciativa muito boa. Eu falei do filme da Sofia Coppola, eu lembrei também de um filme que o Wim Wenders fez agora recentemente para uma exposição do Edward Hopper, que vai ter na Basileia, não sei se abriu, enfim. E nesse edital ele pega alguns quadros dessa ideia de solidão do Hopper e vai fazendo pequenos curtas também. E ele faz isso justamente nesse momento dessa grande crise, né? Dessa necessidade de isolamento. Então, a solidão não é mais opção, é necessária, né? Ou uma convivência intensa dentro das famílias, das casas. Eu acho que a gente tem uma questão muito interessante que, como eu falei, que eu acho que é uma provocação, porque eu acho que nunca mais ninguém vai comprar ou alugar um apartamento, um imóvel, sem pensar se a gente consegue ficar enclausurado os próximos 3 meses dentro desse espaço, né? Será que a minha família aguenta? Se é um bom lugar para ficar 3, 4 meses, sempre pensando que a gente vive essa pandemia, mas talvez tenham ondas ou, enfim. E aí eu acho que a amostra vem com um pouco isso, apontando também esses dilemas, essas possibilidades que surgem, essas releituras desses espaços, das relações, dos cotidianos, das afetividades, das tramas, Exato, das mais variadas, né? exato. Então, Essas novas percepções. Exatamente, acho que é uma mudança no olhar. E é isso que você falou também, né? De olhar para filmes que a gente já viu e para os espaços que a gente já conhece de formas completamente diferentes, né? é verdade. Para as relações humanas, eu acho que sim, assim, é é até uma ideia que a gente estava tendo era passar alguns desses filmes, assim, a gente está estudando qual a plataforma, como fazer isso, mas tem muitos filmes que a gente tem pensado que são inspiradores e que revisitar eles podem trazer ideias também para quem está, enfim, querendo simplesmente pensar ou para quem quiser participar do festival, produzir, enfim. Acho que são a gente vai lançar em breve também, né? Sim, sim. E eu acho que nesse sentido, eu acho que a cultura vem de uma forma muito potente, né? Como uma possibilidade de repensar, de refletir. Não é à toa que ela está sendo tão combatida, diretamente combatida, né? Desmantelada. E o E tema em especial, né? Assim, recebeu um ataque forte, né? é, porque é o que eu acho que faz para parar para pensar de outras maneiras, né? Sobre essas nossas realidades, nossos espaços.
E aí eu queria só tentar fazer uma ponte também com essa nossa plataforma do cultural dentro do IAB, nessa gestão, porque nós temos anualmente uma série enfim, eventos que a gente promove ou discussões que a gente promove. Um deles é a premiação anual do IAB, que todo ano a gente dá para algumas categorias uma série de prêmios a partir de júris convidados. E aí é importante que você falou e reforçar novamente, o trabalho do IAB é completamente voluntário. Então, esses júris são voluntários que participam do Cine Cubo, da premiação do IAB, os diretores, enfim, o pessoal dos conselhos superiores também. E se a gente, acho que se a gente tinha alguns critérios e algumas categorias anteriormente, acho que também depois dessa grande crise que a gente vive, eu prefiro encarar como uma crise e sei lá o que, que vem depois dessa crise, a gente vai precisar rever também um pouco desses lugares, espaços, as relações com as cidades, os projetos também, né? E aí, você falou no comecinho que o Cine Cubo nasceu também vinculada à Bienal de 2017, é isso, Uhum. né? E eu queria que você falasse só um pouquinho sobre isso, porque eu vou falar um pouquinho também sobre a Bienal 2021, que está prevista. Então, talvez a gente pensar um pouco ao vivo aqui algumas dessas possibilidades. Como é que se deu essa mostra naquele contexto, para falar um pouquinho também sobre a Bienal 2021. Eu, para falar a verdade, eu não estava ligada à organização da Bienal, assim, acho que até talvez os meninos do IAB iam saber falar isso melhor, os meninos, né? As meninas do IAB vão falar melhor, mas eu me lembro que foi isso, assim, tinha essa força da Bienal, assim, de pensar programações paralelas que fossem expandir as discussões já propostas na Bienal, assim. Então, eu me lembro que foi isso, assim, até eu cheguei nessa primeira, então foi uma coisa que eu acho até queria ter mais. Você estava na primeira Bienal? Não, não Tá? estava, mas o que me parece interessante é se utilizar que esse Cinecubo nasce nesse momento, não o Cinecubo, mas um cineclube dentro do IAB, e como uma ferramenta também para reflexão sobre a cidade, né? Eu acho que é interessante porque vocês levam isso à frente, montando essas outras amostras, e chegam, acho que nessa possibilidade muito feliz de rever, ou de ver, de rever, ou de provocar, enfim, também essas possibilidades são inúmeras, nossas realidades a partir desse contexto. Não estava, mas agora eu estou à frente da 13ª Bienal, que é essa de 21, e a gente, que a gente pensou também, a gente tinha começado a planejar essa Bienal no ano passado, ainda no fechamento da 12ª, que foi em dezembro, a gente já estava começando a pensar novos modelos de governança, enfim, de construção coletiva da Bienal, e começamos antecipadamente justamente para tentar gerar um conteúdo antes daquele prazo definitivo que chega quando se define os curadores convidados e tudo mais. E começamos alguns contatos, começamos algumas conversas, um debate intenso interno, até que a gente, quando começou a pandemia e os isolamentos, lockdowns e tudo mais, assumimos que o tema não é o tema, mas uma questão central que precisa aparecer nessa Bienal 2021 vai ser o tema da reconstrução, né? Então, essa cidade que, por isso que eu falei assim, acho que a gente passa por uma crise no sentido de repensar tudo e de ver o que soluções a gente já tem possível, o que vai ter que ser repensado, e daí a gente lança algumas provocações também, desde como trabalhar a questão da democracia nesse espaço que a gente vive, de controle, de gerenciamento de dados, perpassando até a questão da memória, dos fluxos, enfim. Mas, efetivamente, eu comecei falando isso, eu queria reforçar que eu acho que o IAB assume esse compromisso de pensar cidades, pensar cidadãos, pensar as relações e as tramas que se tem nesse contexto. Acho que as lives estão aí para a gente começar a propor uma reflexão. Acho que teve reflexões incríveis aqui que aconteceram, quase que grandes aulas, assim, grandes temas, mas essas outras possibilidades também estão colocadas, né? Por isso que eu queria parabenizar a equipe do Cinecubo. Não sei se a gente chama de equipe, né? Mas o grupo que acontece para
também levar à frente isso, né? Não é à toa que essas três enfoques que vocês assumem, né? Intimidade, corpo e ambiente doméstico, afetos e comunidade e cidade, são super relevantes e são temas que estão no nosso cotidiano, né? Então, tantos enfoques quanto essa possibilidade de qualquer pessoa participar é o que nos interessa, né? Na Bienal a gente tem feito um pouco isso também. Desculpa, Nana. Não, eu ia até pegar o gancho disso que você falou, que acho que é isso, né? Um momento de crise e um momento com a crise vem a oportunidade também, né? De ver coisas, assim, coisas que podem ficar, que são coisas boas também que acontecem no meio disso tudo, no meio de tanto Sim, sim. problema e dor e tal, como isso, essas redes, né? Essas possibilidades de De fazer solidariedade, enfim, verdade, às vezes até de expandir mais, assim, por exemplo, né, uma coisa que às vezes a gente está em pequenos grupos que fisicamente às vezes é difícil de reunir porque tem trânsito da cidade, tem um monte de problemas, a gente às vezes online consegue fazer também debates mais ampliados, às vezes, né? Eu acho que tem uma coisa desse edital que vocês lançam, que é a democracia da informação, né? Qualquer pessoa pode participar, né? Trazendo aquilo que é a sua visão em relação a essas questões colocadas. Eu acho que a Bienal vai um pouco por esse caminho, porque a gente está procurando parcerias e trabalhos e soluções também que demonstrem isso. O que é que dá para fazer, o que está sendo feito de interessante, quais são as articulações dentro de um urbanismo participativo, social, enfim, que tem gerado resultados imediatos, mas também pensados a longo prazo para determinados territórios e comunidades. E quando eu falo desse tema, dessa questão central que aparece um pouco na Bienal, mas que também está colocada aqui de alguma maneira, é que a ideia da reconstrução é pensar possibilidades, né, de revisões, revisões no sentido literal da palavra, de ver de novo o que tem acontecido e o que dá para fazer. Então, só para tentar pegar esse paralelo, porque a Bienal é uma exposição de arquitetura, mas ela vem sempre muito próxima e tem sido discutida junto com palestras, vídeos, esses formatos, esses suportes, vamos dizer assim, são variados. E aí o cinema é sempre uma possibilidade também da gente tentar levantar essas impressões, ainda mais com esse chamamento que vocês fazem. Então, só para tentar pegar um pouco de gancho, que a gente ainda tem alguns minutos, as pessoas não lançaram muitas questões, até agora eu não vi questões sobre. Acho que talvez o edital esteja muito claro, ou então a nossa fala, a sua fala, principalmente, esteja muito clara, né? Mas, enfim, você falou dessa quantidade que teve na edição anterior, só para a gente tentar comparar também, 26 que viraram 6, e a dinâmica foi tudo exibido num único dia ou foram exibidos em várias sessões? Foi um único dia. Acho que a gente montou mesmo para ser uma sessão, como se fosse uma sessão especial mesmo do Cinema. Então, um único dia e aí, o legal é que reúne todos os realizadores juntos, assim, né? E aí bastante conversa, assim. Foi tipo lembro até do texto da curadoria final, assim, que a curadoria privilegiou, né, o júri privilegiou fazer uma viagem pelas produções, mais do que pensar qual que é o filme que é melhor que o outro. Assim, não teve um julgamento. Melhor no sentido de produzido? A gente não teve uma seleção assim por um critério técnico, assim, ou um critério. Acho que o critério teve uma coisa de coesão da sessão também, assim, da sessão que foi da escala do objeto, do filme, por exemplo, sobre os móveis do Zanini Caldas, da produção, até filmes, um filme sobre
a especulação imobiliária no bairro de Chicago e tem uma coisa de escalas, assim. Escalas diversas, né? Mas que abrange toda essa discussão do campo. Sim, exato. E uma pluralidade, acho que, de debates também, assim, o debate da mulher na arquitetura, reconhecimento da mulher na arquitetura, é, a, a vida na periferia de São Paulo. Isso é até um debate que veio pro ao vivo do Cinecuba, assim, para a discussão final da mostra, assim, os realizadores levantaram essa questão, até do fato do Cineclube, de ABC, sempre, enfim, né? E de ser isso da importância de olhar também para essa relação centro-periferia. Tudo isso, espero que nessa próxima mostra também seja, assim, seja estimulante tanto quanto. Isso é muito interessante, né? Porque eu acho que uma das questões que essa pandemia colocou para a gente é que a gente está isolado fisicamente, mas essas conexões e os conteúdos parece que se dispersam, difundem de maneira mais rápida, né? Então, a gente, por exemplo, está fazendo uma live que poderia ter sido um debate no IAB, mas que tem um alcance muito maior justamente porque está nas redes sociais, né? A mesma, enfim, esses debates todos, eu acho que essa possibilidade de fazer ser replicado ou ser difundido pode ser bem interessante. De repente, o ideal seja que a gente consiga retomar o prédio em agosto, setembro, as atividades voltem a funcionar. Não vou nem dizer normalizar, porque eu acho que a gente não vai chegar numa situação de normalidade, mas que possa ter uso efetivamente, mas mesmo assim, se a gente conseguisse disponibilizar isso em outras plataformas, né? Esses debates levantados, uma transmissão ao vivo, que fique no canal do YouTube do IAB, eu acho que pode ser uma coisa muito, muito interessante também, né? De maneira que essas reflexões se expandam e que se aproximem, enfim, das realidades diversas, né? Uma realidade no território periférico pode ser diferente no central, de uma realidade no Nordeste diferente de uma realidade aqui no Sudeste, ou como você falou, né? Se tem umas escalas tão diversas, né? Chicago com São Paulo, de uma cadeira a um planejamento urbano, talvez a gente consiga pensar também como tornar isso mais abrangente possível, né? Essa discussão ainda mais rica, mais interessante. Total, e eu acho que essa coisa das plataformas, isso é uma autocrítica que a gente fez até, a gente ser mais, investir um pouco mais nas plataformas digitais, que eu acho que a gente tem essa coisa quase que, eu não sei se é nostálgica, mas assim, de gostar muito dessa cultura. Da sala escura, né? Ao vivo, numa sessão, na sala do IAB, na sala mezanino, onde a própria experiência da sessão é uma mistura de arquitetura com cinema, da rua entrando e a luz, né? Sempre lembrando que a gente está no centro. Então tem essa coisa muito aí, gostosa do encontro, mas também eu acho que é bem importante manter esses registros, quanto mais a gente puder os filmes online, e compartilhar também virtualmente as sessões a partir de agora. Assim. Ótimo. Muito bom. Muito bom, Nana. Muito obrigada. Eu acho, não sei, a gente tem alguns minutos ainda, mas enfim, não tem tantas questões. A Gabriela de Matos, que é a nossa vice-presidente do IAB, falando um pouco sobre curiosa em ver os documentários que podem surgir pós-pandemia, eu também, bastante. Que também essa ideia de transmissão ao vivo pode ser uma grande ideia. A Fabi colocou aqui alguns dados para quem estiver interessado, tanto sobre qual é o veículo de comunicação, né? A gente tem um e-mail e também tem o site do IAB que está sendo disponibilizado. Então, eu acho que fica interessante enfim, muito mais prático quem estiver na live, quem não tiver pode acessar o site também, que está lá disponível. E um pouco para quem ficou curioso sobre a Bienal, a gente em breve deve fazer algumas conversas aqui também. Nós vamos manter o concurso de curadoria em parceria com a Diretoria de Cultura. Então, em breve também lançaremos mais informações sobre o tema, sobre, enfim, o processo todo.
em si. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Estou fazendo. A Gabriela tinha perguntado se o Cinecubo tem uma temática específica. Essa é uma boa pergunta, porque assim, além da mostra especificamente, o Cineclube costuma ter uma programação cotidiana, né, Nana? Acho que talvez se fosse bom diferenciar o que é que significa ter essa mostra específica e o que é que significa ter uma programação normal, assim, talvez. Sim. Então, a programação normal, ela não tem, assim, vamos dizer, Um recorte. um recorte específico para além disso do recorte bem amplo, dessa abordagem bem ampla, que é estimular e refletir sobre a cidade, a arquitetura e o diálogo entre arquitetura e cinema através de uma linguagem audiovisual. É bem amplo e é legal que a gente assim conseguiu, acho que, balancear bem assim uma relação entre documentários ou ficções meio fictícios, né, documentários com ficções assim mais tipicamente dados que falam de relações do mercado imobiliário, situações queimada das favelas, enfim, diversos problemas, assim, questões sociais, assim, e até filmes mais de arquitetura, assim, que olham para uma obra, que são, aliás, filmes bem populares, assim, são sessões que, em geral, a gente até percebeu que tem uma demanda, eu acho, latente, vamos dizer assim, para esses filmes, assim, o IABC é um lugar incrível para passar esses filmes, enfim, a gente conseguiu bastante público nessas sessões, mas a gente tem que olhar no clube especializado. Tem um plural, assim, não mais heterogêneo do que, enfim, do que fosse só um cineclube para nós arquitetos, por exemplo. Seria, Isso, interessante também. Então é bem aberto, né? Não é restrito ao arquiteto e urbanista. Qualquer pessoa pode participar e qualquer pessoa que tem interesse nessa discussão sobre cidade, arquitetura, espaços cotidianos, a gente. Mas aí uma pergunta é assim: se alguém tiver um filme, por exemplo, que tem interesse em. É a mesma pergunta que a Gabi acabou de lançar. Se alguém tiver um curta e que queira passar o que acha que possa ser interessante, encaminha para aquele mesmo e-mail, é isso? claro, exato, porque a gente está muito interessado em outras pessoas propondo sugestões, total. Isso Ó, é total. acho Essa cultura de cineclube a gente valoriza muito, assim, essa criação de redes, criação de troca de informação sobre filmes e tudo isso, assim, discutir. muito bom. É, Bom, Nana, muitíssimo obrigada obrigada a você. pela conversa riquíssima. Eu acho que deixou uma vontade aí das pessoas pensarem e produzirem, enfim, seja de uma maneira mais por um registro seu. Eu tenho pensado muito sobre esses registros, né, que a gente pode fazer dessa vida que a gente está levando e que provavelmente em algum momento vai ter que se transformar, inevitavelmente. Mas acho que o cinema é uma possibilidade incrível, nem que seja para um uso próprio, até para uma divulgação mais ampla, né? Então eu acho que eu queria agradecer a você, a Fabi, que foi quem propôs essa live, parabenizar toda a equipe do Cinecuba. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para a gente repensar e enfim, acho que as informações estão aí, a gente pode também, enfim, quem tiver dúvidas, se mandar e-mail e a gente. Assim, conversando em outros momentos. Obrigada também, Sabrina, foi ótimo. E obrigada, Fabi, obrigada a todos os cineastas é, enfim, que fazem isso acontecer. Muito,
É muito gratificante esse. Ó, tô vendo o Guido aí mandando palminhas. O Guido é um dos integrantes, né? Então, muito bem. Mandou. Então tá bom, obrigadíssima. Um beijo, eu que agradeço. E a gente vai se falando. Tá bom, Tá bom? ótimo. Mandem Tchau. propostas, pessoal. Isso, Maria. Tchauzinho. Vou Tchau. encerrar.